Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula focada na Fundação Carlos Chagas. Meu nome é Eliane Vieira. Eu vou mostrar para você nessa aula como você pode acertar mais questões do que atualmente você acerta, da FCC, é claro, sem que você tenha que ser necessariamente um nerd, um expert em gramática, sem que você tenha que decorar aquele monte de regra gramatical que muitas vezes você acha que vai precisar, mas na hora da prova você percebe que acabou perdendo tempo estudando aquilo que era desnecessário. Antes de tudo, eu quero dizer que eu estou extremamente feliz por você estar aqui comigo assistindo a esta aula, e eu tenho certeza que as informações que eu passar aqui para você, todas as dicas que eu vou te dar, vão te ajudar absurdamente a melhorar o seu resultado já nas próximas provas da FCC. O meu objetivo é esse, que você já nas próximas provas veja o seu resultado melhorar, ou até mesmo quando você for fazer um simulado ou resolver algumas questões aí mesmo na sua casa. E nada melhor do que a gente falar de questões resolvendo questões da FCC. Eu tenho aqui 3 questões da Fundação Carlos Chagas, são questões muito recorrentes e eu vou mostrar para você que você não precisa ter tanto conhecimento, ou seja, todo o conhecimento gramatical do planeta para conseguir resolver as questões mais cobradas pela Fundação Carlos Chagas. Nós vamos começar com a questão número 1 e ela diz o seguinte: a primeira dica que eu quero te dar é a seguinte: por favor, a primeira coisa que você tem que fazer na hora da prova é ler e entender o comando da questão. Ah, Eliane, o que é o comando da questão? É isso aqui, é o que a questão pede, é o que a FCC está cobrando de você. O comando dessa questão está muito evidente, mas na prova, a gente depois, no próximo vídeo, vai analisar algumas provas da Fundação Carlos Chagas. Você vai ver que tem um texto grande aqui, aí depois é que vem o comando da questão, aí a maioria dos alunos sabe o que eles fazem? Eles primeiro leem o texto 2, 3 vezes, marcam o texto todo para depois ir ao comando da questão. Você não. Essa é a primeira dica. A primeira coisa é analisar, é ler e entender o comando da questão, o que a FCC está cobrando, ok? Então vamos lá. A frase do texto que permite transposição para a voz passiva. Ótimo. Você já sabe que essa questão aqui está cobrando a mudança de voz, ou seja, a transposição de uma voz para a voz passiva. Antes de você resolver essa questão, porque o que acontece? O candidato típico, ele vai fazer o seguinte: ótimo, a frase do texto que permite a transposição para a voz passiva é: letra A, em seguida gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. Não sei se é essa não. Peraí, deixa eu ver a letra B. Mas o poeta, este de fato não morreu. Caramba, o que eu tenho que fazer aqui? É assim que o candidato típico faz. E ele fica lendo as questões sem saber exatamente o que ele está procurando. Só que você, que não é um candidato típico, muito pelo contrário, você é um candidato muito bem preparado, que sabe exatamente o que fazer na hora da prova, não vai ficar por aí dando bobeira, perdendo tempo, lendo um monte de coisa, estudando um monte de coisa que não é cobrado pela FCC. O que você vai fazer? Preste atenção. Você vai fazer o seguinte: você viu que está cobrando transposição da voz passiva. Ótimo. O que é necessário para uma frase estar na voz passiva, para ela poder ir para a voz passiva? Bom, ela precisa de um verbo transitivo direto, ou de um verbo transitivo direto e indireto. São as duas condições. É isso que você tem que saber. Se tiver um verbo intransitivo, você sabe muito bem que essa frase não poderá ser levada à voz passiva. Se houver um verbo de ligação, também não. Por quê? Porque você, que é um candidato especial, não típico, esperto, já conseguiu
focar naquilo que a FCC está cobrando. Voz passiva, o que precisa estar na sua mente? Ora, eu preciso de um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Se não for verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, eu já descarto. É dessa maneira que você consegue acertar mais questões, como eu coloquei aqui. Vou deixar também esse PDF para você fazer o download. Eu vou colocar o botão aí de download para você baixar esse PDF e ir acompanhando a aula. Então, é dessa maneira que você consegue acertar mais, tendo estratégia, tendo visão para conseguir resolver as questões. Então, vamos lá. Você já sabe, você não está indo para as alternativas ali aleatório, sem saber. Deixa eu ler primeiro. Não, peraí, deixa eu ler todas as alternativas para depois eu ler de novo, perder tempo. E aí, só depois disso é que eu vou resolver? Não, você não pode fazer isso. Então, você já está focado em procurar o quê? Um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Se não tiver esse tipo de verbo, você elimina, porque essa não é a alternativa que você está procurando. Então vamos lá para a letra A. Em seguida, gravou uma mensagem. Eu já posso parar aqui. Por que eu posso parar? Porque eu consigo adivinhar a questão? Não, porque se eu estou procurando um verbo, eu já tenho que parar aqui no verbo para fazer a análise. Eu não preciso ler tudo. Em seguida, gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. Não, nada disso. Pare de perder tempo resolvendo esse tipo de questão. As questões de português, você precisa ganhar tempo, você precisa estar acima dos seus concorrentes. É dessa maneira que você consegue passar em concurso público, ok? Então vamos lá. Verbo gravar. Quem grava, grava alguma coisa. Isso significa que eu estou diante de um verbo transitivo direto, sem um complemento preposicionado. Veja que uma mensagem é o complemento do verbo gravar. Opa, já achei a minha resposta. Número 1, letra A de amigo. Poxa, mas é tão fácil assim? É. Por que é fácil? Porque você sabe o que está procurando, você sabe exatamente para onde direcionar o seu foco, o seu olhar. Você não fica perdendo tempo. Ah, mas eu não sei, eu quero confirmar se realmente essa é a resposta. Tudo bem, vamos lá, letra B. Mas o poeta, este de fato não morreu. Morrer, verbo intransitivo. Então, eu posso eliminar a letra B. Veja a letra C. Em 1862, chegou aqui a notícia, ou seja, a notícia da morte de Gonçalves Dias chegou aqui também, verbo intransitivo. Posso eliminar a letra B. O poeta estava a bordo, verbo estar, verbo de ligação nesse contexto. Verbo de ligação está aqui na nossa lista? Não. Então eu posso eliminar a letra D também. Letra E, de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Verbo caminhar, verbo intransitivo, não pede complemento. Posso eliminar a letra E também. Comprovei de forma bem prática, simples, direta ao ponto, que a única resposta possível é a letra A. Você conseguiu perceber a grandiosidade dessa forma de resolver as questões da Fundação Carlos Chagas? Você conseguiu perceber que não é necessário estudar toda a gramática para a gente conseguir chegar à resposta certa? Nesse tipo de questão aqui, você nem sequer precisa saber, não, olha, o objeto direto vira sujeito na voz passiva. Não precisa de nada disso. A única coisa que você precisa é saber a transitividade do verbo. E anote aí, voz passiva, o que é necessário? Verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, ok? Vamos para a questão número 2. Eu espero que você esteja gostando dessa aula, porque ainda tem muita coisa para te mostrar. Veja só, eu tenho o comando aqui, o foco vai ser aqui, porque antes disso eu tenho uma oração. E ele diz assim, o verbo transitivo
transitivo, ele está falando de quê? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. Verbo de ligação vai entrar? Não. Verbo intransitivo vai entrar aqui? Também não. Então veja, você precisa focar. Você não pode ficar engolindo tudo que a FCC joga em cima de você. Não. Você precisa filtrar as informações, porque aí você direciona o seu olhar para aquilo que você quer. Seguindo, o verbo transitivo é empregado com o mesmo tipo de complemento com que foi empregado o verbo grifado acima, está em. A FCC quer que a gente encontre o mesmo tipo de verbo de transitividade que está aqui, o mesmo tipo de complemento, é óbvio. Então, em uma dessas alternativas. Qual é a dica, o macete para você resolver esse tipo de questão? Lembra que a gente está falando de como você pode acertar mais questões sem necessariamente ter que estudar mais tempo ou decorar mais regras gramaticais. Não é isso que eu estou falando aqui. Meu objetivo não é que você decore todas as regras do universo gramatical. Nada disso. Meu objetivo é que você entenda que existe uma forma, um jeito de resolver de maneira prática as questões da Fundação Carlos Chagas. Eu não quero mais que você fique perdendo tempo estudando um monte de teoria e na hora da prova você vai resolver, você não consegue resolver a questão. Você não sabe nem por onde começar, você não sabe nem o que tem que fazer, para onde olhar para conseguir chegar à resposta. Então, o meu objetivo aqui é que você fique esperto, fique ligado, que saiba exatamente quando você for fazer a prova, você vai falar, não, eu sei o que eu tenho que fazer. Ó, eu tenho que olhar o verbo, eu tenho que ver a transitividade, eu tenho que saber qual tipo de verbo que pode ser levado para passiva, eu tenho que saber qual tipo de complemento. É exatamente isso que eu quero. Então, vamos analisar aqui. Vamos lá. O verbo é debulharam. Então, nós temos Joaquim, Juvenal e Bernardo debulharam lágrimas de esguicho. O verbo debulhar é transitivo direto. O que foi debulhado? Lágrimas, de maneira bem específica. Então, nós temos de buscar a alternativa que tenha um verbo transitivo direto. Lógico, esse verbo, a única opção dele é ter um objeto direto. Nosso foco maior é aqui. Então, vamos lá. Agora sim, a gente pode ir para as questões, porque você já sabe o que você está procurando. Um verbo transitivo direto. Vamos lá. É mentira. Posso eliminar a letra A. Mas por que eu posso eliminar a letra A? Muito simples. Verbo de ligação aqui. Lembre-se, nós estamos buscando um VTD, um verbo transitivo direto. Verbo de ligação não é verbo transitivo direto. Ah, mas eu não preciso saber exatamente o que é um objeto direto, um objeto indireto, um objeto direto preposicionado. Nessa questão você não precisa. Basta você identificar a transitividade do verbo. Vamos para a letra B de bola. A notícia chegou ao instituto. Você já viu aqui na letra A que o verbo chegar é intransitivo. Então, eu posso eliminar a letra B também. Lembre-se, estou buscando um VTD. É só por isso que eu posso eliminar rapidamente, ok? Que estava vivo. Verbo de ligação. Posso eliminar a letra C. E morreu num naufrágio. Verbo morrer, intransitivo. Posso eliminar a letra D também. Entre exclamações, citou Horácio. Verbo citar é transitivo direto. Perceba que a única resposta possível é a letra E de escola. Verbo transitivo direto, ok? Então, nessa questão, você percebeu novamente
que você precisa ter foco, que você precisa saber exatamente o que você está procurando nas alternativas, porque se não for dessa maneira, você não consegue acertar mais questões, você não consegue resolver de forma prática e rápida as questões da FCC. Você começa a ver cabelo em ovo, você começa a achar que, não, tá fácil demais, eu acho que tem alguma pegadinha aqui, e na verdade não tem pegadinha alguma. Basta você saber o que a FCC cobra. No próximo vídeo eu vou mostrar para você exatamente quais são os assuntos mais cobrados pela FCC, então fica de olho na sua caixa de entrada, eu vou mandar esse vídeo por e-mail. E aí, além de você saber o que a FCC cobra, você precisa entender como você deve resolver as questões. Quais são as estratégias, as melhores estratégias para você conseguir resolver realmente as questões de português da Fundação Carlos Chagas, tudo bem? Vamos para a questão número 3, também uma questão sobre verbos. Você pode estar se perguntando, Eliane, mas você corrigiu 3 questões, todas elas sobre verbos? Por quê? Eu já quero que você perceba que verbos é um assunto extremamente cobrado pela Fundação Carlos Chagas. A FCC, grave isso, adora verbos. Ela é apaixonada pelos verbos da língua portuguesa, principalmente pelo tempo do pretérito imperfeito, do modo indicativo. Eu nunca vi uma paixão desse nível. Eu estou brincando assim, mas com essas informações, se você for esperto e anotar aí no seu material, você já sabe, opa, eu preciso estudar verbos. Algo mais específico do que estudar verbos é eu saber o pretérito imperfeito do modo indicativo, que a Eliane falou que cai. E realmente cai. A FCC adora esse tempo verbal, ok? Então vamos lá, questão número 3. O verbo flexionado. Veja, eu não vou ler isso aqui não. Isso aqui é depois. Primeiro eu preciso saber o que a FCC quer. É dessa maneira que você vai resolver. O que a FCC quer de você? O que ela quer que você procure lá quando ela marcou esse verbo aqui? Eu não sei. A gente precisa analisar o comando da questão. Então anote aí bem grande na sua apostila. Primeiro passo, ler e entender o comando da questão. Saber o que a Fundação Carlos Chagas quer de você. Ela quer alguma coisa de você. Então você precisa saber o que ela quer, para só depois você dar o segundo passo. Então anote aí. Primeiro passo, comando da questão. Você vai ler e entender o comando da questão. Segundo passo, o que você vai precisar fazer? Filtrar as informações vou colocar aqui, comando da questão. Eliane, o que é essa história de filtrar as informações? É exatamente isso que eu fiz nas 2 questões anteriores. A gente fez a leitura, que foi o primeiro passo. O segundo passo é saber, olha só, é um verbo transitivo direto? Então o que a gente está procurando aqui? Um verbo transitivo direto. Nós iremos para as alternativas somente quando soubermos o que nós estamos procurando, ok? Você só vai ler as alternativas quando você souber o que você está procurando. Se você não souber, você está perdendo tempo. Lendo sem saber o que você tem que fazer, ok? Foi o que nós fizemos aqui na número 2 e o que nós fizemos aqui na número 1. Isso é filtrar as informações. Então vamos para a número 3. O verbo flexionado nos mesmos, tempo e modo, que o sublinhado acima encontra-se em. Então o que a FCC quer? Ora,
Eu li o comando, entendi, agora vamos filtrar as informações. Eu preciso buscar um verbo que esteja no mesmo tempo e no mesmo modo do que esse verbinho aqui, forma verbal havia. Ah, tá bom, mas a primeira coisa que eu tenho que saber é, ora, existem 3 modos na língua portuguesa. O primeiro, nossa, tá triste isso aqui, deixa eu me acertar, ver se eu consigo tirar, vou colocar, não, vou colocar assim, modo indicativo. Depois nós temos o modo subjuntivo, depois nós temos o modo imperativo. Perfeito. Vou ao verbo. Perceba que nós estamos no modo que indica certeza, porque basicamente o modo indicativo vai indicar certeza, o modo subjuntivo vai indicar incerteza ou hipótese, e o modo imperativo você já sabe que vai indicar ordem, pedido e tudo mais. Então o indicativo é o modo da certeza, é o modo que está aqui. Vou colocar aqui indicativo. Logo, eu estou procurando um verbo que esteja no indicativo. É a primeira coisa. Posso ir às alternativas e ver se eu consigo eliminar alguma coisa. Isso é óbvio. E aqui sim, modo da certeza. Não posso eliminar porque é um modo indicativo. Se alguém dissesse é uma possibilidade, é uma hipótese, eu não sei se essa pessoa vai dizer alguma coisa, então aqui é o modo subjuntivo. Já posso eliminar a letra B. Existem a internet e as novas tecnologias. Verbo existir, modo da certeza. A internet e as novas tecnologias existem. Modo da certeza não posso eliminar porque é o indicativo. A princípio pensava que a imagem também certeza, não posso eliminar. Como se estivéssemos esperando por um Chaplin. Ora, isso aqui é incerteza, é dúvida, posso eliminar. Bom, então só com o direcionamento, filtrando as informações do comando da questão, eu já posso eliminar de cara 2 alternativas, letra B e letra E. Estou aqui com 3 opções. Aí sim nós vamos para o tempo. Veja, tempo basicamente nós temos o presente, basicamente, ok? O passado, porque você sabe que esse passado se desdobra, e o futuro. Agora vamos analisar o verbo, que ali havia um novo parâmetro. A ideia aqui é de passado, especificamente uma ação que apresenta o valor semântico de não ter sido concluída ainda. Então, uma ação inacabada. Especificamente de pretérito imperfeito do indicativo. Para eu te dar mais uma dica, por exemplo, o verbo cantar de primeira conjugação. Como é que fica? Cantava. Verbo de segunda conjugação, correr, corria. Verbo de terceira conjugação, partir, partia. Verbo haver é de segunda conjugação, então havia. São essas dicas que fazem com que você acerte mais questões sem necessariamente precisar decorar todas as regras gramaticais. Então vamos lá, vamos prosseguir com a correção dessa questão. Nós temos aqui, você sabe que nós estamos diante do pretérito imperfeito do indicativo, havia, primeira conjugação, cantava, corria, partia. Aqui em eu diria, nós temos a terminação em ria. Verbo dizer, terminação em ria. A gente pode eliminar a letra A, portanto. Letra C. Existem a internet e as novas tecnologias. Perceba que a ideia aqui é de
presente do indicativo. Nós estamos buscando o pretérito, ideia de passado. Posso eliminar a letra C também. Letra D. A princípio pensava que a imagem. Temos o verbo pensar de primeira conjugação. Como é que fica verbo pensar no pretérito imperfeito do indicativo? Cantar, cantava. Pensar, que é de primeira conjugação também, como é que fica? Pensava. Achamos, portanto, a nossa resposta. Letra D de dado. É a única resposta possível para número 3. Você conseguiu perceber que mais importante do que você estudar é você saber como estudar, é você saber o que estudar, é você saber exatamente em que focar, para onde direcionar os seus estudos. É por isso que tem muita gente, a maioria das pessoas falam o seguinte, que é preciso você estudar muitas horas por dia para você conseguir ir bem na prova da FCC, que é necessário você decorar um monte de conteúdo gramatical, um monte de regra, um monte de exceção. Aí você fica criando um monte de musiquinha, um monte de formas diferentes para decorar, mas chega na hora da prova você não consegue resolver, você não consegue colocar em prática tudo aquilo que você estudou. Tem muita gente que diz que não, a prova da FCC é muito difícil, eu não entendo nada, eu não sei nem por onde começar a resolver as questões de português. Tem muita gente que fala isso, só que eu mostrei para você aqui, passo a passo, em detalhes, que é possível sim você chegar à resposta certa sem necessariamente ter um conhecimento profundo da gramática, ter um conhecimento gramatical muito vasto. Agora é importante dizer o seguinte, que com isso eu não estou falando para você que você não precisa estudar, muito pelo contrário, estudar é fundamental, saber os conteúdos gramaticais sim, é fundamental, mas você não precisa saber todos eles. O mais importante, como você vai conseguir acertar mais questões? Muito simples, quando você souber exatamente quais partes da matéria. Eu não estou dizendo para você quais matérias, porque isso lá no edital aparece, a FCC coloca para você quais matérias vão cair na prova. Nem sempre aquilo ali é uma verdade absoluta, porque a FCC e outras bancas vão colocar tudo, mas não necessariamente elas cobram tudo. A FCC não vai cobrar toda parte gramatical. Então, anote aí, grave isso, é muito importante. O meu objetivo aqui é fazer com que você acerte mais questões, com que você consiga resolver as questões de forma mais prática, de forma mais objetiva, sem que você fique estressado, sem que você ache que você não consegue aprender, que você tem dificuldade de aprender, nada disso. O que você precisa para acertar mais questões é simplesmente saber quais são as partes da matéria mais cobradas nas provas da Fundação Carlos Chagas. Sabe por quê? Porque dessa maneira você consegue descartar tudo aquilo que não cai na prova, aquelas regras que não são cobradas, e você foca, você direciona os seus estudos somente para aquilo que é importante. Na próxima aula eu vou analisar algumas provas da FCC e vou mostrar para você quais são os assuntos, os principais assuntos explorados pela Fundação Carlos Chagas nas provas mais recentes. O que de fato a FCC cobra? Será que a FCC cobra acentuação gráfica? Será que a FCC cobra ortografia? Vou ter que ficar decorando aquele monte de regra ortográfica, mas será que ela realmente cobra isso? Eu vou abordar tudo isso no próximo vídeo para te ajudar a acabar de vez com esse medo de resolver as questões da Fundação Carlos Chagas. Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, tem uma parte aqui de comentário, deixa o seu comentário. Se tiver alguma dúvida,
Também deixa a sua dúvida, eu vou adorar receber o seu comentário, vou adorar saber o que você achou dessa aula e eu vou responder a todos os comentários. E além disso, fique muito atento à sua caixa de entrada, porque eu vou enviar o link para o próximo vídeo por e-mail, ok? Então fique bem atento que eu vou falar dos principais assuntos explorados pela FCC nas últimas provas. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!